A mídia tem divulgado a história de um experimento libertário nos Estados Unidos que fracassou miseravelmente. Mas será que isso é realmente verdade? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Quintessência, revisado por Donda e narrado por Coreia com K. Um curioso caso noticiado nos Estados Unidos tem ganhado bastante repercussão nos últimos dias. Trata-se de supostamente um experimento libertário, com muitas aspas, que teve como palco a cidade de Grafton, no estado de New Hampshire, perto da fronteira do Canadá. A história em questão foi retratada pelo jornalista Matthew Hongoltz Hetling em seu livro Um Libertário Encontra um Urso. E você já deve entender onde entra o urso nessa história. A coisa toda se iniciou quase 20 anos atrás, em 2004, com a chegada de centenas de libertários em Grafton, vindo de várias cidades de New Hampshire. Esses indivíduos teriam sido atraídos para a cidade por seu histórico libertário. Grafton sempre foi famosa por suas constantes rebeliões contra as autoridades. Consta-se, inclusive, que a cidade queria se separar do restante dos Estados Unidos poucos anos após a independência das 13 colônias. Grafton também é o lar de John Barbiers, um conhecido político libertário que se candidatou ao governo do estado. Alguns afirmam também que o fato de a cidade aplicar um imposto sobre propriedades muito baixo ajudou a decisão migratória dos libertários. O fato é que cerca de 200 amantes da liberdade humana mudaram-se para a cidade, uma quantidade que representa 20% da população local. Então, o tal experimento começou a ser observado na prática. Naquele oásis ideológico em território americano, esse punhado de libertários lançaram o projeto Cidade Livre, um protótipo de ancapistão funcionando dentro de uma cidade. Os visionários convenceram a população local a promover um corte de 30% no orçamento municipal, com uma subsequente redução na atuação estatal da cidade. Outras poucas medidas foram também sugeridas na sequência. O que se observou na prática, porém, foi uma total deterioração dos serviços públicos nos anos seguintes, sem que alguma alternativa privada viável fosse estabelecida. As estradas da cidade estavam esburacadas, a criminalidade aumentou, já que a polícia dispunha de menos recursos para agir, e até mesmo a biblioteca pública teve que reduzir suas atividades. Por fim, em 2012, os ursos chegaram. Os animais que sempre viveram nas florestas ao redor da cidade passaram a ser atraídos por resíduos deixados na floresta pelos moradores. Alguns libertários, segundo consta, passaram a alimentar os animais em seu próprio quintal. O resultado foi um considerável aumento de ataques de ursos a seres humanos, numa proporção nunca antes vista. Em 2016, o experimento finalmente foi encerrado. Muitos libertários abandonaram Grafton e o saldo final foi bastante negativo. Por isso, de acordo com o autor do livro, a cidade é um claro exemplo de como a mistura entre desregulamentação, redução de impostos e ideias libertárias resulta em uma combinação potencialmente perigosa. Bem, isso prova que o libertarianismo falhou, certo? Na verdade, não. Se você é um libertário, provavelmente você percebeu que não há muito de libertarianismo nessa história. Por mais que muitos acreditem que a filosofia libertária se resuma a imposto é roubo, existe muito mais coisa a ser levada em conta. Portanto, cortar o orçamento estatal não significa adotar um sistema libertário de forma completa. Afinal de contas, o Estado continuou existindo e interferindo na vida das pessoas na cidade. A Constituição dos Estados Unidos continuou valendo no lugar, e as autoridades estatais mantinham seu poder coercitivo sobre a população, inclusive sobre os libertários. Na verdade, o experimento acabou se tornando, em muitos aspectos, mais uma feira hippie com tendas espalhadas pela floresta do que algo realmente sério. O libertarianismo é uma filosofia que prega o respeito à propriedade privada e o princípio da não agressão. Nesse sentido, a ação estatal é completamente inconciliável com esses padrões estéticos. Afinal de contas, o Estado é, por definição, coercitivo. A verdade é que, não obstante o fiasco apresentado por Hongoltz Hetling como experimento libertário, a história nos mostra inúmeros exemplos de como a liberdade faz as sociedades progredirem. Porém, esse caso específico pode ajudar a refutar uma ideia equivocada com a qual muitos libertários acabam concordando. Não é possível criar um ancapistão, ou seja, um pedaço de terra livre da ação estatal dentro dos estados que hoje existem. Não é uma coisa simples criarmos uma sociedade libertária, ou seja, estabelecendo o local onde as pessoas vão agir dentro da ética do libertarianismo. Ainda que esse lugar seja estabelecido e que o Estado deixe as pessoas em paz, num primeiro momento, é claro, assim que as coisas começarem a funcionar, as forças estatais entrarão em ação. Não, o libertarianismo não será implementado através do exemplo de uma cidade ANCAP, próspera e feliz. O Estado nunca vai permitir que isso aconteça. O ancapistão também não vai surgir por meio do uso da força, porque violência gera apenas mais violência. E nós, libertários, somos essencialmente pacíficos. O libertarianismo será adotado pelas pessoas, isso sim, pela obsolescência do Estado, que vai se tornar cada vez mais desnecessário e principalmente ineficiente.
Mesmo sem saber, mesmo sem querer, as pessoas tenderão a se tornar libertárias, na medida em que o próprio Estado começa a colapsar. Além disso, podemos usar o caso da cidade de Grafton para argumentar que o libertarianismo não é um experimento social, algo que, por outro lado, o socialismo é e sempre foi. E agora, alguém poderá aproveitar a deixa e acusar. Veja como o libertarianismo é igualzinho ao socialismo. Quando ele dá errado, logo vem o libertário para afirmar que aquilo não era um libertarianismo de verdade. Muita calma, meu jovem. Não confunda alhos com bugalhos. O que aconteceu em Grafton realmente não foi libertarianismo. E sim, é verdade que muitos esquerdistas afirmam, diante de um fracasso socialista, que aquilo nunca foi socialismo. Mas eles estão errados. O socialismo, quando implementado, sempre falha. Na verdade, governos socialistas só conseguem se manter ainda por algum exemplo, como no caso da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e da China, quando não é socialismo de verdade. Nesses casos, foi certo grau de liberdade de mercado e adoção informal de um sistema de preços baseado no que era praticado no Ocidente que permitiu a sobrevivência do regime por tantas décadas. Já em países onde o socialismo é implementado de verdade, como Camboja e a Coreia do Norte, a coisa desaba muito rapidamente. Ainda assim, vale a pena dizer que nós, libertários, não prometemos milagres, um nirvana nem um paraíso na Terra. Nós prometemos a liberdade. Isso não significa maior ou menor esforço, mais alegria ou menos tristeza, gente mais rica ou mais pobre. A vida fora dos grilhões não é necessariamente fácil, mas ela é, isso sim, livre. Muitos erram ao esperar que o libertarianismo traga todas as respostas para a humanidade. Na verdade, uma sociedade livre terá ainda mais perguntas. Não propomos a resposta para tudo. Isso quem faz é o Estado. Nós propomos apenas uma forma livre de dar respostas a essas perguntas naturais. Mas nós também não podemos deixar de lado uma questão muito importante envolvendo o caso da pequena, mas hoje não tão pacata cidade de Grafton. Afinal de contas, por que motivos uma história que já é velha, sobre um experimento que fracassou 10 anos atrás, está repercutindo na mídia brasileira? Bem, podemos resumir essa resposta em um nome: Javier Milei. Com o surpreendente resultado das primárias na Argentina, o termo libertarianismo passou a ser conhecido por mais pessoas, na medida em que mais gente se interessava pelo curioso cabeludo argentino. Agora, com a possibilidade real de que Milei realmente vença as eleições e se torne presidente do país, tem muita gente roendo as unhas. Imagine só o quanto as ideias de liberdade poderão ser espalhadas pelo Brasil se, aqui do lado, houver um governo liderado por um libertário. O que sobrou para a grande mídia, muito conhecida por passar pano para os constantes fracassos do socialismo, foi requentar a história velha que, supostamente, reflete os males do libertarianismo. Como bem vimos, a coisa não é bem assim, mas para a extrema imprensa brasileira isso não importa. O importante mesmo é atacar as ideias de liberdade, antes que seja tarde demais, e a hegemonia da esquerda na América Latina seja comprometida de forma irreversível. Em resumo, não houve nenhum tipo de experimento libertário em Grafton, nos Estados Unidos. A coisa toda se assemelha mais a um festival de Woodstock, mas sem o rock, eventualmente sem as drogas e com muito menos gente. Por algum motivo, é claro, a mídia brasileira vê sentido em trazer essa história novamente à tona, na medida em que cresce o interesse do público pelo libertarianismo. O fato é que, tanto nós como eles, saberemos, em não muito tempo, como funciona uma sociedade libertária de verdade. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Caso deseje ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Até a próxima e tchau, obrigado.